Bom dia! Vamos continuar a leitura do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. A gente inicia agora o episódio 17. No livro a gente está na página 88 para quem estiver acompanhando. Paternidade e maternidade, papel ou função? Muitos adultos interpretam papéis quando falam com os filhos pequenos. Usam palavras e sons idiotas. Tratam a criança com superioridade e não de igual para igual. O fato de que temporariamente sabemos mais ou somos maiores não quer dizer que a criança não seja igual a nós. Que lindo isso. Na verdade, as crianças são tão sábias, né? A gente pode aprender tanto com elas. A maioria dos adultos, em determinada altura da vida, encontra-se no papel de pai ou mãe, que é universal. A questão da maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem sem nos identificarmos, isso é, sem que ela se torne um papel? Como ser de verdade nessa relação com os filhos, né? Sem estar o tempo inteiro nesse papel de superioridade, de imposições, de pode isso, não pode aquilo. Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo. E às vezes, dizer-lhe o que fazer e o que não fazer. No entanto, quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, ou seja, sempre que nossa percepção do eu é totalmente ou em grande parte extraída disso, quando a gente se identifica absolutamente com essa função de ser pai ou mãe, eu sou mãe, né? Eu sou muito mais do que isso. Então, quando a identificação, a percepção do eu é totalmente ou em grande parte extraída disso, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer e o que não fazer passa a ser controlar, reprimir. Além disso, a identidade que interpreta um papel permanece atuante por um longo tempo, mesmo depois que essas funções em particular já não são mais necessárias. Assim, pais e mães não conseguem deixar de ser pais, até mesmo quando o filho já é adulto. Eles não são capazes de se desvincular da necessidade de serem imprescindíveis a ele, a esse filho. Ainda que o filho já tenha 40 anos de idade, não conseguem abandonar a ideia: eu sei o que é melhor para você. O papel de pai e mãe continua a ser interpretado compulsivamente. Por isso, não existe um relacionamento autêntico. E é interessante também porque, às vezes, as pessoas ficam tão, obsessivamente interpretando esse papel de pai e mãe, e quando os filhos crescem, acaba que a vida perde o sentido de alguma forma, né? Quantas pessoas a gente vê, tem até aquela expressão síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem, muitos pais e mães acabam até entrando em depressão, porque eles estavam absolutamente identificados com essa função, com esse papel de ser pai e mãe. E eles não veem, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Que eu não tenho mais um filho que depende de mim, né? Que eu preciso cuidar o dia inteiro. Os pais se definem por esse papel e de forma inconsciente têm medo de perder a identidade se o abandonarem. Se seu desejo de controlar ou influenciar as ações do filho adulto é contrariado, como costuma acontecer, eles começam a criticar ou mostrar sua desaprovação, ou tentam fazer com que o filho se sinta culpado, tudo numa tentativa não consciente de preservar seu papel, sua identidade. A impressão é de que estão preocupados com o filho, e eles próprios acreditam nisso. Mas, na verdade, sua intenção é apenas conservar seu papel identidade. Todas as motivações egóicas são voltadas para a autovalorização e o interesse do próprio eu. E algumas vezes elas se disfarçam de forma muito inteligente, até mesmo para a pessoa em quem o ego está atuando. Os pais que se identificam com esse papel também podem tentar se tornar mais completos por meio dos filhos. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros para que satisfaçam seu contínuo sentimento de carência é dirigida a eles. Se a maioria, aí vira um peso para os filhos, né? E é claro que os pais que fazem isso não estão fazendo propositalmente, eles realmente acreditam, eles estão agindo em prol do ego, mas eles não têm consciência de que eles estão agindo em prol do ego. A gente o tempo inteiro age em nome do ego sem saber disso,
Só que acaba se tornando pesado para os filhos, né? Essa carga toda. Se a maioria dos pressupostos e das motivações inconscientes por trás da compulsão dos pais de manipular os filhos se tornasse consciente e fosse dita, provavelmente incluiria algumas mensagens como estas, se não todas elas. Quero que você alcance o que nunca consegui. Olha o nível de projeção que acaba sendo esse comportamento dos pais sobre os filhos. Eles estão projetando nos filhos algo que eles gostariam de ser. Eu vou começar de novo. E é muito louco porque uma coisa que eu percebo é que os pais geralmente veem os filhos como sendo eles, uma parte deles, né? E não como um indivíduo completamente independente. Vou ler essa frase que tá, essa parte aqui que tá entre aspas, como se fosse os pais dizendo para os filhos, né? Quero que você alcance o que eu nunca consegui. Desejo que você seja alguém aos olhos do mundo para que eu também possa ser alguém por seu intermédio. Não me decepcione. Eu me sacrifiquei tanto por você. O objetivo da minha desaprovação em relação a você é fazê-lo se sentir tão culpado e constrangido que finalmente atenda meus desejos. Sem contar que sei o que é melhor para você. Eu o amo e continuarei a amá-lo se você fizer o que sei que é certo para a sua vida. É de arrepiar isso. Tem uma expressão que eu e umas amigas a gente usa num processo de criação de um espetáculo chamado Auto-Eus, a ditadura da aprovação social, um espetáculo que eu atuo, eu idealizei também. E no processo de criação do espetáculo a gente estudou muito sobre essa questão dos pais, porque a gente fala de ditadura da aprovação social. Então a gente quer ser aprovado primeiramente pelos nossos pais, né? E existe uma coisa que a gente chamou de repressão amorosa, que é isso. Eu te amo tanto que eu tô dizendo pra você que isso não é bom pra você, ou que isso é bom pra você. Só que na verdade nada mais é do que repressão. É uma repressão muito amorosa, muito carinhosa, mas é uma repressão que, como qualquer outro tipo de repressão, aprisiona, diminui, limita. É muito profundo isso aqui. Quando fazemos com que essas motivações se tornem conscientes, constatamos na hora o quanto elas são absurdas. O ego que está por trás delas fica visível, assim como seu distúrbio. Alguns pais com quem falei compreenderam imediatamente. Meu Deus, era isso que eu vinha fazendo? Depois que vemos o que estamos fazendo ou fizemos, percebemos também a futilidade de tudo isso. E esse padrão inconsciente chega ao fim por si mesmo. A consciência é o maior agente para a mudança. Só de você colocar luz sobre uma situação, ela já começa a se dissolver. Se seus pais estão agindo assim com você, não lhes diga que eles estão inconscientes e que são subjugados pelo ego. É provável que essa afirmação os deixe ainda mais inconscientes, pois o ego adotará uma postura defensiva. Basta que você reconheça que isso é o ego dentro deles e não o que eles são. Isso é o ego, não o que eles são. Os padrões egóicos, até mesmo os mais antigos, algumas vezes se dissolvem de uma forma quase milagrosa quando não nos opomos a eles internamente. A oposição lhes dá uma força renovada. No entanto, ainda que não desapareçam, você será capaz de aceitar o comportamento dos seus pais com compaixão, sem a necessidade de reagir a ele. Isso é, sem personalizá-lo. Eu não estou indo contra você, porque você... Não, eu entendo que é o ego, então eu tenho compaixão. Todos nós atuamos em nome do ego. Atuaremos menos quanto mais consciência a gente tomar disso. Tome consciência também dos pressupostos ou das expectativas inconscientes que estão por trás das suas antigas e habituais reações a seus pais. Eles deveriam aprovar o que eu faço. Tinham que me entender e me aceitar como eu sou. Verdade? Por quê? O fato é que eles não aceitam porque não conseguem. Sua consciência está em evolução. Ainda não deu o salto quântico para o nível de estar ciente. Eles ainda não são capazes de abandonar a identificação com o papel deles. E você dirá, sim, mas não posso me sentir feliz e à vontade com quem eu sou, a menos que tenha a aprovação e a compreensão deles. Verdade? Que diferença faz a aprovação ou a desaprovação deles em relação a quem você é? Todos esses pressupostos não analisados causam um grande número de emoções negativas, uma significativa quantidade de infelicidade desnecessária.
Fique alerta. Será que alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe? Isso é muito louco, isso é muito louco. A gente internaliza algumas vozes que a gente escuta a vida inteira. A gente também coloca as pessoas como personagens da nossa vida. E essas pessoas, que na verdade são só a nossa percepção dessas pessoas, elas acabam se tornando vozes dentro da nossa consciência. É muito louco o que eu tô falando, mas tenta entender. E essas vozes dentro da nossa consciência não são essas pessoas falando, são a gente mesmo falando com as memórias que a gente tem dessas pessoas. Então, às vezes, se a minha mãe, a vida inteira quando eu sou criança, fica brigando comigo e falando que eu não posso, sei lá, comer chocolate, senão eu vou engordar. Qualquer exemplo que eu dei aqui. Eu posso ficar ouvindo hoje, eu já sou adulta, não tem ninguém me falando isso, e eu pego um chocolate, não posso que eu vou engordar. É essa voz da minha consciência no papel que eu criei de uma memória do que a minha mãe fazia. A gente faz muito isso, então a gente tem que ficar muito alerta para isso que a gente escuta repetidamente dentro da nossa cabeça, que pode ser a projeção de algo que nem existe, que não tá ali, que não tá acontecendo. Então, fique alerta. Se alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe, dizendo talvez algo parecido com: você não é bom bastante, nunca chegará a ser alguma coisa, ou fazendo outro julgamento mental, se você estiver consciente, será capaz de reconhecer essa voz pelo que ela é: um velho pensamento condicionado pelo passado. Essa voz não é real. Esse pensamento não é real. É um velho pensamento condicionado pelo passado. Você pode simplesmente, não preciso mais desse pensamento, abandonar ele conscientemente. Além disso, não precisará mais acreditar em todos os seus pensamentos. Verá que se trata de algo antigo, nada mais. Consciência significa presença, e apenas ela pode dissolver o passado inconsciente dentro de nós. Se você pensa que é tão iluminado, passe uma semana com seus pais, disse o mestre espiritual Ram Dass. Esse é um bom conselho. O relacionamento com os pais não só é a interação primordial que dá o tom para todas as interações subsequentes, como também se constitui num bom teste para o nosso grau de presença. Quanto maior for o passado compartilhado existente no relacionamento, mais presentes precisamos estar. Caso contrário, seremos forçados a reviver o passado repetidas vezes e por muitos anos, né? Às vezes a gente se pega tendo um desentendimento com um pai, por exemplo, por conta de memórias tão antigas, coisas que já não fazem sentido nem para um nem para outro. Então é a gente trazendo de volta esse passado repetidamente. Sofrimento consciente. Se você tem filhos pequenos, ofereça-lhes toda a ajuda, orientação e proteção que estiver ao seu alcance. Contudo, mais importante ainda é, dê-lhes espaço para que possam existir. Você os trouxe ao mundo, mas eles não são seus. Você os trouxe ao mundo, mas eles não são seus. A crença, eu sei o que é melhor para você, pode ser adequada quando as crianças são muito pequenas. Porém, à medida que elas crescem, essa ideia vai deixando de ser verdadeira. Quanto mais expectativas você tiver em relação ao rumo que a vida delas deve tomar, mais estará sendo guiado pela sua mente em vez de estar presente para elas. No fim das contas, seus filhos cometerão erros e sentirão algum tipo de sofrimento, assim como acontece com todos os seres humanos. Na realidade, talvez eles estejam equivocados apenas do seu ponto de vista. O que você considera um erro pode ser exatamente aquilo que seus filhos precisam fazer ou sentir. Proporcione o máximo de ajuda e orientação, porém entenda que às vezes você terá que permitir que eles falhem, sobretudo quando estiverem se tornando adultos. Pode ser que às vezes você também tenha que deixá-los sofrer. A dor pode surgir na vida deles de repente, ou como uma consequência dos seus próprios erros. A gente está aprendendo, né? Tá tudo bem. Não seria maravilhoso se você pudesse poupá-los de todo tipo de dissabor? Não, não seria. Eles não evoluiriam como seres humanos e permaneceriam superficiais, identificados com a forma exterior das coisas. A dor nos leva mais fundo. O paradoxo é que, apesar de ser causada pela identificação com a forma, ela também corrói essa identificação.
Olha que interessante. A dor traz essa identificação com a forma, né, a coisa da vítima, do sofrimento, mas ela também corrói essa identificação. Uma grande parte do sofrimento é provocada pelo ego, embora, no fim das contas, ele destrua o ego, mas não até que estejamos sofrendo conscientemente. Ou seja, no fim das contas, só a consciência corrói o ego, né? A humanidade está destinada a superar o sofrimento, contudo, não da maneira como o ego imagina. Um dos seus numerosos pressupostos errôneos, um dos seus muitos pensamentos enganosos é: eu não deveria ter que sofrer. Algumas vezes, essa ideia é transferida para alguém próximo a nós. Meu filho não deveria ter que sofrer. Esse pensamento está na raiz do sofrimento, que tem um propósito nobre: a evolução da consciência e o esgotamento do ego. O homem na cruz é uma imagem arquetípica. Ele é todo homem e toda mulher. Quando resistimos, aí é que está o ponto. Quando resistimos ao sofrimento, o processo se torna lento, porque a resistência cria mais ego para ser eliminado. A resistência ao sofrimento cria mais ego para ser eliminado. E a gente está sofrendo justamente para eliminar o ego. Só que quanto mais a gente resiste a esse sofrimento, a gente produz mais ego para ser eliminado. No momento em que aceitamos o sofrimento, porém, o processo se acelera, porque passamos a sofrer de modo consciente. E aí tudo isso acaba num tempo justo. Eu não concordo que a gente tenha que, tô falando eu, Adriana, uma percepção minha. Eu não acho que, tem que sofrer mesmo, só sofrendo que você aprende. Não acredito nisso. Acho que eu quero ter prazer, quero aprender pelo prazer, não pela dor. Mas é inevitável. Em vários momentos da nossa vida a gente vai sofrer, a gente vai sentir dor. Então, quando esses momentos vierem, tá tudo bem também. A gente aceita, recebe e, de alguma maneira, a gente vai passar por isso mais rápido, né? Pra chegar na próxima fase. Então no momento em que aceitamos o sofrimento, porém, o processo se acelera porque passamos a sofrer de modo consciente. Conseguimos aceitar a dor para nós mesmos ou para outra pessoa, como um filho ou um dos pais. Em meio ao sofrimento consciente, existe já a transmutação. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. Isso é muito bonito, aceitar tudo que vem. Nós somos muitas emoções, muito complexos, muito múltiplos, então tudo que vier a gente aceita. Esse é o processo da meditação. Qualquer pensamento que vem, ok, eu aceito, zero e retomo. Tudo que vem, tudo que eu tô sentindo, qualquer emoção, eu aceito, reconheço e retomo. O ego diz: eu não deveria ter que sofrer. E esse pensamento aumenta a nossa dor. Ele é uma distorção da verdade, que é sempre paradoxal. A verdade é que, antes de sermos capazes de transcender o sofrimento, precisamos aceitá-lo. Não só aceitar o sofrimento, como aceitar tudo que a vida traz pra gente. Todos os desafios e esperando sempre, colocando sempre a nossa intenção de que a vida vai ser cada vez mais leve, o que quer que a gente queira, que a gente vai encontrar cada vez mais disso no nosso caminho. Mas se a gente não encontrar disso, que a gente aceite também e consiga acelerar esses processos. Obrigada pela companhia. Até amanhã.